Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem: não viva pela metade. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não viva pela metade. Vira para o que está do outro lado, atrás, e diga: não viva pela metade. Amém? Atos 13, 36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Vamos orar. Pai, muito obrigada pelo privilégio que temos de estarmos em tua casa, de podermos adorar o teu nome, de termos liberdade para ouvir tua voz, para aprendermos mais da tua palavra, conhecermos mais do Senhor, e não somente conhecermos, de aplicarmos essa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, reconhecemos que tu és aquele que pode fazer todas as coisas, e te pedimos, queremos ouvir apenas a tua voz. Fala conosco, Senhor, que o Senhor encontre em nossos corações uma terra boa, frutífera, e que a semente da palavra de Deus possa produzir muito fruto em nossa vida. Te damos a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração é tua, e que teu nome seja engrandecido. Nós te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Esse texto de Atos, capítulo 13, versículo 36, diz: tendo, pois, Davi servido ao seu propósito, ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Hoje eu quero falar: não viva pela metade. Não viva apenas 50%. Viva uma vida 100%. Hoje em dia é muito comum a gente encontrar essa expressão de porcentagem. Em todo lugar que a gente vai, a gente sempre vai ouvir uma expressão de porcentagem. Você pode ir no médico e o médico dizer assim para você: seu joelho está 50% bom e 50% ruim, né? A mulher que está grávida, quando ela chega no médico na ultrassom, logo nos primeiros exames, ela pode ouvir o médico dizer 70% de chance de ser menina. Se seu chefe perguntar a você: cadê aquele trabalho que você precisa entregar sexta-feira? Você pode dizer: está na metade, ou está 50%. Nós estamos acostumados com esse número, com porcentagens. Quer ver? Quando a gente está baixando alguma coisa na internet, fica 10%, 20%. E quando já estava em 50% e cai a energia. É ruim, né, gente? Hoje eu quero falar sobre viver uma vida integral. Viver uma vida 100%. Nós não podemos nos contentar com menos que isso. Não podemos viver pela metade, usufruir das coisas de Deus pela metade. O texto que nós lemos fala do rei Davi. Fala que Davi só adormeceu, ou seja, Davi só morreu quando ele cumpriu os propósitos de Deus em sua geração. O grande problema é que muitos de nós estamos vivendo uma vida pela metade. As pessoas não se entregam integralmente à sua vida, à obra de Deus, ao chamado de Deus. Elas estão tão acostumadas a viver pela metade que isso já se tornou um hábito. Quer ver? Quantos de nós aqui não começou um curso e parou na metade? Quantos aqui não tiveram um sonho e no meio do caminho terminaram desistindo do sonho? Quantas pessoas começam a emagrecer? Quando elas estão na metade do caminho, elas desistem. É terrível isso, né? Às vezes a gente vê a pessoa está tão bem, ela está emagrecendo, ela está ótima. E a gente fica lá, de repente, a pessoa para e volta a estaca zero. Né? Se ela tivesse continuado, ela tinha chegado no objetivo dela, tinha ficado bem. Mas a nossa tendência de parar no meio do caminho muitas vezes se torna um hábito na nossa vida. Quantos de nós temos vivido uma vida pela metade? Tem gente que começa a ler um livro e para na metade. Olha, eu tenho um costume na minha vida. Mesmo que o livro não seja bom, eu gosto de terminar. Porque senão eu me acostumo a fazer isso.
Então, às vezes o livro é ruim. Esses dias eu comecei a ler um livro e estava me arrastando, porque não era bom. Mas eu disse, eu termino esse bichinho aqui. Porque se eu não terminar ele, no próximo eu vou fazer a mesma coisa. Nós estamos tão acostumados a uma vida pela metade, que muitas vezes nem percebemos que estamos parando na metade do caminho. Deus nos trouxe hoje aqui para que nós possamos ser encorajados a abrir mão do que nós precisamos abrir mão, para cumprir o destino que Deus tem para nós, para vivermos uma vida 100%, para crermos que nós podemos chegar no fim, para acreditarmos que Deus pode nos levar a concluir aquilo que nós começamos. Davi foi alguém que decidiu, mesmo depois de tantos erros que ele cometeu, a abrir mão de muita coisa na sua vida, para cumprir o destino e o propósito para o qual Deus havia chamado, para viver uma vida 100%. Esse é o ano da fé, e nós já passamos dos 50%. Eu não sei se você já percebeu, mas a metade do ano já se foi. Acabou, passou. O que você fez com esses 50% que Deus já te deu? O que você vai fazer com os próximos 50% que o Senhor vai te dar até o fim do ano? Será que todas aquelas promessas que você fez para Deus no dia 31, na virada do ano, você já conseguiu concluir? Você já está caminhando por elas? Ou será que em janeiro mesmo você se esqueceu? Em janeiro mesmo você abriu mão, deixou para trás, parou no meio do caminho? Sabe, Deus não fica feliz, Deus não se agrada em ver seus filhos começando e não terminando. O apóstolo Paulo diz, eu comecei, mas eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu cumpri aquilo que me foi proposto. Nós precisamos ser assim também. Precisamos cumprir o que Deus nos propôs. Chegarmos ao destino que Deus tem para nós. Não podemos parar pela metade, cruzar os braços e achar que a gente já fez alguma coisa. Deus nos chama para viver uma vida 100%. E sabe, eu creio muito que Deus tem algo muito especial ainda nesses 6 meses que nos restam. Quiçá 5. Eu creio que Deus quer que a gente experimente grandes milagres. Eu creio que Deus quer que a gente experimente o maior e o melhor dele. Mas isso vai depender da nossa possibilidade de renúncia. Isso vai depender da nossa fome, da nossa sede, do que nós estamos sendo capazes de fazer para concluir aquilo que nós mesmos começamos. Se a gente começou a ler a Bíblia, que a gente continue para ler até o fim do ano. Então hoje eu quero te convidar a viver uma vida 100%. Quantos aqui querem viver uma vida 100%? Não, esse aí foi para quem quer viver uma vida mais ou menos. Eu vou te dar mais uma chance. Quantos aqui querem viver uma vida 100%? Dá um glória aí. Glória a Deus. Hoje eu quero te ensinar 4 princípios para não viver pela metade. Deus não te chamou para viver pela metade. Deus te chamou para integralidade. Amém? O primeiro princípio para a gente não viver a vida pela metade é aproveitar cada instante com intensidade. Fala comigo, intensidade. O texto de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 11, diz assim: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel lhe disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Eu não sei se nós temos o texto aí, mas esse texto de 1 Samuel 16, versículo 11, fala em um momento onde o profeta iria consagrar o futuro rei de Israel. E a Bíblia diz que Jessé não convidou Davi. Davi não havia sido convidado. Mas sabe o que eu acho de mais lindo e mais especial nesse texto? É que Davi não estava à toa. Davi não estava mergulhado na sua rejeição. Davi não estava chorando as dores da sua alma. Não. Davi estava trabalhando. Davi estava fazendo. Davi estava produzindo. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi estava no campo. Ele estava matando um urso, um leão. Esse era Davi quando ninguém estava vendo. Seu pai não havia convidado, mas ele não estava mergulhado naquele vitimismo. Não. Davi estava fazendo alguma coisa.
Nós precisamos aprender que a gente não pode perder a alegria da vida por causa dos problemas que nós enfrentamos ou porque não fomos favorecidos. Se você nunca teve um padrinho, se você nunca teve alguém para te apoiar, para te ajudar, se você foi injustiçado na vida e se as coisas sempre foram difíceis para você, se você fica, ó dor, ó vida, ó céus, e ficar parado, você vai ficar no ó dor e a dor vai vir, mas o céu não vai chegar não para você não. Não vai. Precisamos aprender a parar de nos vitimar e entender de uma vez por todas. Nós precisamos compreender que tudo aquilo que nós passamos não pega Deus de surpresa. Tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa vida não fica por acaso para nós. Não. Sabe, aquilo que parece ter sido uma maldição na nossa vida, em Deus se transforma em arma. Porque a nossa bagagem nos projeta para o nosso destino. É isso que acontece na nossa vida. Talvez foi difícil para você, mas era Deus preparando a sua bagagem, aquilo que você precisava para chegar no seu destino. Foi difícil para Davi? Foi. Mas ele tinha essa consciência, ele compreendeu. Toda essa dor, esse sofrimento que você viveu, palavras duras, palavras difíceis, momentos incertos, tudo isso era Deus te fortalecendo. Tudo isso era Deus te fortalecendo. Todo esse sofrimento, essa angústia, era dor, era Deus te preparando para o destino que Ele tinha para você. Era Deus te forjando, te ensinando. Era Deus te moldando, preparando o seu caráter, preparando o seu corpo para aguentar. Nós precisamos compreender isso. Sabe, quando nós não temos alguma coisa, é Deus nos ensinando a crescer, quando não tem nada favorável para o nosso crescimento. A ausência é isso. A ausência é nada mais do que Deus nos ensinando a crescer. Quando não existe nada favorável para o nosso crescimento, quando nada colabora para a gente crescer, quando o lugar que a gente está não tem dinheiro, quando o lugar que a gente está é difícil, é quando a gente olha para o lado, só tem pedra, só tem espinho. É ali que Deus nos faz crescer e florescer. Nas dificuldades da nossa vida. Nós precisamos entender que nós precisamos viver a nossa vida com alegria, com intensidade, independentemente daquilo que nós estamos vivendo. Precisamos viver com intensidade. Não podemos nos agarrar àquilo que nos aconteceu. Teu pai não te convidou para a festa de apresentação do profeta? Fica tranquilo. Continua trabalhando, continua servindo. Vai cuidar das ovelhas. Vai para o pasto. Continua louvando, continua adorando. Vai criar salmos. Fica feliz, fica tranquilo. Faz tua parte. Cumpre teu chamado. Mata um urso e um leão por dia, que você pode ficar tranquilo. Uma hora o profeta vai mandar chamar você. Uma hora o profeta vai mandar chamar você. Chama aquele que foi fiel. Chama aquele que estava cuidando das ovelhas. Pode as outras pessoas quererem te abafar, esconder você. Aquele não, aquele é um pequenininho, é ruivo, é o mais novo. É só um pastorzinho de ovelha. Fica fiel no teu chamado. Vive tua vida, se esquece. Apaga as frustrações. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não, vai, trabalha, dá teu sangue, dá teu suor. Ora, faz a tua parte. Uma hora o profeta manda te chamar. E Deus vai e te honra. É assim que acontece na vida da gente. Nós precisamos aprender a viver a nossa vida com intensidade. A gente não tem que esperar que as coisas estão boas para a gente ser feliz e aproveitar a vida. Não tem gente que só vive a vida pela metade. Por quê? Por causa dos problemas. Meu filho, se você por causa dos problemas vai ver a vida pela metade, você vai ver pro resto da vida assim. Porque a gente nunca vai deixar de ter problema. A gente nunca vai deixar de passar por aflição na vida, não. É nos problemas, é nas dificuldades, é nas aflições, é nos momentos difíceis que a gente vive 100%, que a gente vive feliz. Tem gente que o sonho da vida da pessoa é ganhar sua casa própria. É construir seu sonho, uma casa linda, maravilhosa. Mas como ela não tem, ela vive infeliz a vida inteira num apartamento alugado. Não! Se você quer uma casa, mas fica feliz no seu apartamento alugado, você tem um teto para te cobrir. Você tem um lugar para guardar sua família. Deixa de viver a vida pela metade, porque teu sonho não chegou, não. Se fosse assim, a gente nunca ia ser feliz com o que a gente tem. Ah, mas a gente ainda não construiu tudo. Amém, glória a Deus, mas tem uns tijolos lá, então o que importa é isso.
A gente tem que esperar ser tudo perfeito para a gente ser feliz. Para a gente viver 100%. Não. Não tirou 10 na prova, tirou 7,5. Glória a Deus, tirou 7,5, aleluia. Vai viver pela metade porque não tirou 10? Vai sofrer porque não tirou 10? Não. O problema é que nós estamos tão acostumados a uma vida pela metade. A gente só celebra as coisas se forem 100%. Não. Deus nos chamou para viver 100% e usufruir da alegria, mesmo quando a gente não tem. Eu agradeço a Deus muitas coisas que eu não tive, muitas coisas que eu precisei passar, porque hoje eu dou valor a cada uma delas. Eu sei o que é isso. Eu sei. E eu sei que um dia lá na frente eu vou saber mais. Quando a gente estiver na arena, com certeza todo mundo vai dar valor ao ar-condicionado. Vai ou não vai? Porque muita gente aqui já se molhou. Eu mesmo estou morrendo de calor aqui, suando. Por quê? É nas dores e nas aflições, nos problemas, que depois lá na frente a gente vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena que a minha cadeira é fofinha. Glória a Deus, aleluia. Valeu a pena. Agora, por causa disso, eu vou morrer. Vou não para a igreja, não. Aquele cara, vou pregar, não. Não, glória a Deus, aleluia, que a gente está aqui. Na África tem irmão pregando que não tem nem teto. Tem gente na chuva com água por aqui e ali ouvindo a palavra. Nós precisamos aprender a viver cada instante com intensidade. Sermos intensos na nossa vida, nos nossos relacionamentos. É esse o convite de Deus para você. Aproveite cada instante. Cada instante da sua vida. Você quer viver 100%? Aproveita. Aproveita o que Deus colocou na sua mão. Se não tem 10 reais, pode ter 5. Se não tem 5, pode ter 2. Se não tem 2, pode ter 1. Se não tem nenhum, tem a mão. Não é não? Glória a Deus. Pior quem não tem. A gente tem que aprender a investir na nossa vida, nos relacionamentos. Não viva seus relacionamentos pela metade. Tem gente que é assim, vive pela metade. Não, aproveita a vida. Viva 100%, abrace seu marido, seus filhos, beije, ame. Faça tudo que você tem para fazer hoje. O amanhã a gente não sabe, não. Viva hoje, se alegre hoje, ame hoje. Invista em pessoas hoje. Invista em relacionamentos hoje. Vale a pena estar junto de pessoas. Vale a pena amar pessoas. Vale a pena cuidar de pessoas. Tem gente que, infelizmente, deixou de acreditar nas pessoas. Tem gente que não quer investir em relacionamentos, que não quer investir em amizades, porque tem medo de se machucar, tem medo de se ferir, tem medo de ser traído. Presta atenção. Rick Warren uma vez disse assim: faça o que você fizer, aconteça o que aconteça, pessoas vão te deixar. Aconteça o que aconteça, pessoas vão nos deixar. É inevitável. Mas sabe, uma coisa que muitas vezes eu percebo é que nós, muitas vezes, estamos dando muita atenção às pessoas que pararam de nos ouvir. Nós estamos dando muita atenção às pessoas que pararam de nos amar. Quando aquelas pessoas que estão do nosso lado, essas que mereciam nosso investimento, nossa atenção, nosso carinho. Se a pessoa seguiu em frente, entrou no ônibus e parou em outra parada, deixa ela ser feliz na outra parada. Abençoa ela. Deus vai fazer ela feliz na outra parada. Ela não quer caminhar contigo, glória a Deus. Para de chorar por causa disso. Porque fulano não gosta mais de mim. Porque ciclano não quer ser meu líder. Porque Beltrano não quer me discipular. Porque não dá. Porque eu não gosto de Beltrano. Não. Fica com quem gosta de tu. Eu já fui muito chorona na vida. Já. Ixi. Pensa numa pessoa chorona. Ih, me doía tanto. Ih, eu chorava. Eu dizia, fulano não gosta mais de mim. Ciclano não acredita mais na gente. E eu me angustiava e chorava. Mas sabe, a gente cresce, amadurece. A gente entende que até Jesus, gente, que era o perfeito Filho de Deus, foi criticado e não teve o amor de todas as pessoas. Que dirá a gente? Um povo complicado, processado, cheio de falhas, cheio de defeitos. Não é? Por que a gente tem a mania de querer que todo mundo goste da gente? Se a gente tem nossos processos. Sabe o que é que eu te oriento? Foca naquela pessoa que olha para você e diz assim: eu sei que você não é perfeita, mas mesmo assim eu escolho te amar e seguir do teu lado, crescer contigo. Vamos andar junto? Vamos. Pega na mão dessa pessoa e vai. Agora fica perdendo tempo com quem não ama a gente? Não. Fica chorando leite derramado? Não. Invista, ame com intensidade. Ah, se a pessoa trair, traiu, glória a Deus, não vou deixar de amar por causa disso, não vou amar.
Senão a gente vai ficar assim, ó, numa bolha. Não vou fazer isso por causa disso. Não vou fazer aquilo por causa daquilo. Não boto fulano porque se ele me trair. Não! A gente tem que amar as pessoas, cuidar. Ah, botei fulano no meu trabalho, só Deus sabe. Falei pro meu chefe, levei o currículo. Aí agora ele faz um negócio desse comigo. Quem nunca fez isso? Botou uma pessoa, quando a pessoa chegou lá, falou mal de você. Nunca mais eu coloco ninguém assim. Não, meu filho, está repreendido em nome de Jesus. Não é assim, não. Aí você diz, eu coloco. Eu coloco 1, 2, 3, 10. Quantos Deus mandar eu colocar, eu vou colocar. Porque eu nunca vou desistir de acreditar nas pessoas. Não se deixe azedar na vida. Viva, invista nos seus relacionamentos, aproveite cada instante. Seja intenso no seu chamado a Deus. Se for para fazer para Deus, não faça qualquer coisa não, faça o melhor. Seja intenso no seu chamado por Deus. Se Deus te chamou para liderar, você não pode ser qualquer líder. Você não pode ser mais ou menos, você é filho do rei. Gente, para Deus é o melhor. Se a gente quer viver 100%, ó, tem que viver com intensidade. Se a gente quer viver 100%, tem que trabalhar com excelência, tem que fazer o melhor. Se é para liderar, é o melhor. Se é para fazer uma oração, vai ser a melhor oração. Se é para dar um aviso na célula, vai ser o melhor aviso. Pensa numa pessoa... Gente, tem aviso mais excelente que o de Manuca? Não tem. Por quê? Porque se ele bota a mão, ele diz, vou fazer o melhor. É assim que nós precisamos fazer. Olha, pensa numa pessoa que não sabe fazer as coisas pela metade, sou eu. Eu não gosto de ninguém que faz as coisas pela metade. Sabe aquela pessoa que começa a fazer um negócio meia boca? É triste, isso é terrível. Quem me conhece e trabalha comigo diariamente sabe que eu invisto em excelência. E comigo as coisas é bem feitas. Agora, Manuca mandou fazer um crachá. Aí o crachá do Amor Sem Limites. Aí mandou fazer um crachá. Eu disse, não é esse o crachá. Não é. Eu quero um padrão internacional. A fita é de cetim. Essa daí vai tirar. Pastora, mas é mais caro. Eu digo, meu filho, tudo que é bom é caro. Tudo que é melhor dá trabalho. A pessoa quer uma vida mais ou menos, então fica mais ou menos. Mas se você quer excelência, se você quer chegar em lugares altos, se você quer cumprir seu destino, se você quer viver 100%, dá trabalho, meu filho, tem um preço para ser pago. A gente precisa viver com intensidade, nossos relacionamentos, nosso serviço para Deus, aquilo que a gente faz. Aí a pessoa vai na célula, tu estás com uma catinga, tomou um banho, a camisa toda amassada. Quem vai querer abraçar uma pessoa assim, gente? Vamos falar a verdade? Se alguém dissesse assim, a Rede Globo vem aqui fazer uma entrevista com você, você ia estar fedorento com a camisa amassada? Ia não, meu filho. Você não ia não. Agora, se você vai receber os filhos de Deus, se você vai fazer a diferença no mundo, se você vai marcar sua geração, você vai fazer desse jeito? Não. Para Deus, a gente não faz nada pela metade. A gente vem para casa de Deus, até para casa de Deus a gente tem que vir bonito e arrumado. Pastor, você está tão arrumado. É assim, meu filho, comigo eu não faço nada pela metade. Se é para dar para Deus, vamos dar o melhor. Não é assim? Chinela vai na gente fica em casa. Mas se a gente não tem uma chinela, vai na gente vem com a chinela mesmo. Mas a gente vem com a chinela limpinha. Lavadinha e cheirosinha. Amém? Glória a Deus. Quer viver 100%? Intensidade. Fala comigo, intensidade. Segundo, para viver 100%, aproveite as oportunidades para ser promovido. Davi, gente, Davi viveu com intensidade, mas não somente isso. Ele aproveitou a chance. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:12, diz assim, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Sabe, se Davi não estivesse pronto, com certeza ele não teria sido escolhido. Davi foi escolhido, porque enquanto ele estava ali cuidando das ovelhas, ele estava se preparando. Ele estava trabalhando, ele estava fazendo, ele estava produzindo. Não importa os problemas e as aflições que a gente vive com intensidade, a gente dá o melhor, a gente dá tudo da gente. A gente faz com alegria. Mas uma hora vai chegar a chance da promoção. Sabe por quê? Porque Deus colocou em nós sementes de grandeza. Deus colocou em mim e você sementes de grandeza. Você está feliz onde você está? Glória a Deus. Você está satisfeito? Não deveria. Porque nós estamos contentes sempre, satisfeitos nunca. Por quê? Nunca. Porque nós sabemos que uma hora Deus quer colocar a gente em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, e mais alto. E fazemos mais, e mais, e mais, e cada vez melhor.
Foi isso que aconteceu com Davi. Ele estava ali, ele estava cuidando das ovelhas, mas teve uma hora que apareceu um gigante, Golias. Golias apareceu e Davi olhou para Golias não como um problema, ele olhou para Golias como uma chance de promoção. Gente, eu fico só imaginando Davi, quando aquele povo todo, tudo morrendo de medo. Com certeza não tinha um nordestino lá, cabra macho, não tinha. Não tinha. Aquele povo tudo com medo do gigante. Eu fiquei pensando, eu acho que Davi disse, agora chegou a minha hora, chegou a minha vez, é a minha promoção. Afinal, passei tantos anos no mato, matando urso, leão, por algum motivo foi, não foi? Para chegar o momento de Deus me promover e eu matar esse gigante. Ele, pô, com uma pedrinha, o camarada cai no chão, corta a cabeça, levanta a cabeça. E por causa da coragem dele, as pessoas voltaram a crer e confiar no Deus de Israel. É assim na nossa vida, gente. Se nós queremos viver 100%, a gente trabalha, a gente faz, a gente serve, a gente dá tudo que a gente tem, mesmo que as coisas não estejam boas. Mas quando surgir uma oportunidade, o que é que a gente faz? Agarra. Quando surgir a chance da promoção, a gente abraça. O problema é que às vezes chegam momentos de oportunidade na nossa vida e a gente deixa escapar. A gente deixa passar da nossa mão. Se você quer aproveitar as chances e as oportunidades que Deus coloca na sua vida, você precisa estar disposto a fazer o que ninguém está disposto a fazer. Você precisa vencer o medo e parar de ouvir o que as pessoas dizem. Ele é forte, ele é grande, ele é poderoso. Ninguém pode com ele. Você precisa tapar seus ouvidos para isso e dizer, eu vou fazer o que ninguém é capaz de fazer. Eu vou me levantar e vou matar esse gigante. Eu vou fazer o que é preciso fazer para Deus me colocar no destino que Ele sonhou para mim. A gente não pode deixar essas chances passarem por nós. As oportunidades, Deus está colocando na nossa vida. E nós precisamos ser um referencial, precisamos ser um exemplo em tudo. Eu não sei qual é a aflição que você está vivendo. Mas vai chegar uma hora que Deus vai te colocar em uma situação que você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, você vai dizer, e agora? Está tudo acabado. É Deus dizendo, não, meu filho, eu estou te dando a escada para você subir. Faz o que ninguém está fazendo e você vai chegar lá. É isso. O problema é que nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Mudar a forma com que a gente olha para os problemas. Anne falou aqui, ó, no altar, na hora do louvor, isso. Nosso Deus é perfeito em tudo que faz. Em tudo que faz. É difícil, na hora da aflição e da dor, enxergar o futuro de esperança. É difícil, mas é possível. É possível. Se na hora do sofrimento você dizer, epa, tem alguma coisa maior que Deus está preparando. E minha promoção está chegando. Golias era a promoção de Davi. Golias era o que Davi precisava para que as pessoas olhassem para ele e dizer, esse rapazinho é diferente. Ele já tinha sido ungido, gente. Algo precisava acontecer para Deus mostrar Davi para as pessoas. Porque Saul estava querendo abafar ele. Então Deus estava querendo promover ele. E ele soube aproveitar as oportunidades. Quer viver uma vida 100%? Aproveita a chance. Talvez alguém chamou você para liderar. Chamou você para servir. Você disse, agora não, estou no pior momento da minha vida. É nesse momento que você tem que fazer. É nessas horas que a gente tem que servir. Aí a gente convoca, vamos dar uma oferta para Deus. Vou dar agora não, só vou dar ano que vem, quando as coisas melhorarem e eu tiver estável, todas as minhas contas pagar. Não é nessa chance que Deus está te dando. Deus está te dando uma oportunidade de dar um passo de fé e fazer diferente. É ou não é? Às vezes a gente fica esperando. Não vou fazer um regime porque eu não tenho dinheiro para comprar comida de regime, que é muito caro. Não é? Já viu essa conversa? Ou só foi eu que ouvi essa desculpa? Só foi eu que ouvi essa desculpa? Alguém aqui já deu essa desculpa? Não levanta a mão, não. Levanta não, que Jesus não quer te envergonhar, não. Levanta não. Presta atenção. Não vou fazer regime porque eu não tenho dinheiro para comer comida de regime. Para fazer regime não precisa de dinheiro, porque nem precisa de comida. Fecha a boca e pronto. Não é? Estou falando a verdade ou não estou? O problema é que a gente dá desculpa demais. A gente não aproveita as oportunidades. Quer ver? Vou fazer regime. Segunda-feira. Por que não hoje? O que é que existe contra os regimes da quarta-feira? Tem nada contra. A pessoa espera chegar a segunda-feira. O que é isso? Desculpa. Gente, sabe o que é isso? A gente está acostumado a viver pela metade.
Só vou botar meu currículo naquela empresa no dia que eu terminar a faculdade, porque eu tenho certeza que eu não botar, eles não vão me chamar. Está vivendo pela metade. Só vou conversar com aquela moça no dia que eu comprar um carro, porque se eu não comprar um carro, ela não vai olhar para mim. Está vivendo pela metade. Se a pessoa esperar um carro, um apartamento para casar, ninguém vai casar, minha gente. Não é? Porque quando eu casei, não tinha nada. Eu só tinha meu pai e minha mãe, quer dizer, eu tinha um carro. A gente tem que esperar as coisas para viver os sonhos de Deus para a nossa vida, não. Vai que Deus vai te dando, vai construindo, pouco a pouco. Tudo que é bom dá trabalho, nada vem rápido, não. O que vem rápido, vai embora rápido. A Bíblia diz, toda riqueza mal adquirida no meio do seu dia será tirada. Se você conseguiu fácil, vai rápido também. Mas se você quer cumprir seu destino, dá trabalho, leva tempo, mas vale a pena investir. Vale a pena acreditar. Vale a pena viver com intensidade. Vale a pena aproveitar a chance para ser promovido. Terceiro lugar, se você quer viver sua vida 100% e parar de viver uma vida pela metade, você precisa fazer as melhores escolhas. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, faça as melhores escolhas. Vira para outra pessoa com um sorriso no rosto e diga, faça as melhores escolhas. Presta atenção. Se a gente quer viver 100%, a gente precisa aprender a fazer as melhores escolhas. É inevitável. Quem quer viver uma vida integral e completa precisa fazer as melhores escolhas. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha bem para mim. Aquela não era a hora de enviar. Aquela era a hora de ir. Davi enviou e não foi. Aquela não era a hora dele ficar em casa. Aquela era a hora em que os reis iam para a guerra. Sabe, se nós não estivermos no lugar onde nós devemos estar, provavelmente nós não vamos fazer o que nós devemos fazer. Nós precisamos ficar no lugar que Deus nos colocou. Davi tinha que ter ido para a guerra e ele não fez a melhor escolha. Ele fez a escolha de ficar em casa. E por causa de uma péssima escolha, ele sofreu péssimas consequências. Porque a Bíblia diz que um abismo chamou outro abismo. E ele adulterou, assassinou a mulher que ele adulterou, engravidou e o seu filho morreu. Tudo isso por causa de uma péssima escolha. Se nós queremos viver uma vida integral, 100%, se nós queremos não viver pela metade, nós precisamos aprender a fazer as melhores escolhas. Se nós queremos cumprir o destino que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos fazer as melhores escolhas. E talvez para isso nós precisamos fazer grandes renúncias. Não escolha o caminho mais fácil. Não escolha o primeiro lugar. Escolha o caminho que vai te levar ao seu propósito. Escolha o caminho que vai te levar ao seu destino. Mesmo que esse caminho seja duro, árduo, tenha sofrimento, choro, lágrimas e muita, mas muita perseverança. Fica nesse caminho, porque esse é o caminho da tua promoção. Davi não fez as melhores escolhas. E por isso, ele perdeu muita coisa na sua vida. Se a gente quer viver 100%, a gente precisa fazer boas escolhas. Nós estamos fazendo escolhas todos os dias. Se você for ver, tem um estudo aí que diz que a gente faz mais de 2.000 escolhas por dia. Por dia. Mais de 2.000 escolhas. A gente escolhe se a gente vai comer inhame com ovo no café ou se a gente vai comer pão com queijo. Não é? A gente escolhe a roupa que a gente vai vestir, se a gente toma banho, se a gente escova os dentes. A gente escolhe se a gente sai, se a gente fica, se a gente dorme, se a gente acorda, se a gente bota o despertador para tocar mais 5 minutos. Nós estamos sempre fazendo escolhas. E nós precisamos aprender a fazer nossas escolhas intencionalmente. Pensar. O problema é que a gente quer fazer a escolha sem pensar. É por isso que a gente perde. Todas as nossas escolhas precisam ser bem pensadas. Todas as nossas escolhas precisam ser avaliadas, ponderadas e feitas com base naquilo que Deus quer. Quando a gente começa a servir a Deus, a gente para de fazer escolhas e a gente começa a fazer as escolhas dele para a nossa vida. São os planos dele. É o que ele tem para nós. É o que ele decide. Não somos as nossas vontades que vão ditar a nossa vida e nosso comportamento. Se aprendermos a fazer as escolhas de Deus, certamente colheremos o nosso destino.
Sabe, tem pessoa que começa a liderar. Tem gente que começa a ser líder de célula. Para no meio do caminho. Desiste. Porque na cabeça dele, ele acha que é assim. Ele vai começar uma célula, com um mês a célula está bombando, está cheia de gente, é legal, todo mundo é animado. Não é essa a verdade. Desculpa te dizer isso, mas não é essa a realidade. Você vai começar a ser líder, vai demorar para o povo ir na sua casa. Você vai chamar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10, 15, 20. Pode acontecer de vir todo mundo de uma vez. Glória a Deus se foi assim na sua vida. Mas se não foi, dá trabalho. Minha célula assim, eu só faltava ir buscar a pessoa na casa dela. Eu digo, vamos rapaz, vai ter um bolo e isso, eu vou fazer pizza. Porque era tanta desculpa. Era difícil. E o pior é que o povo tinha vergonha de dizer não para mim, que eu era pastora, mas mesmo assim dizia, porque minha célula só tinha não crente. Só chamava a mulher da padaria, a mulher do supermercado. Mas é assim. Aí a pessoa desiste no meio do caminho. Porque ela acha que tudo vai ser flor. Deixa eu dizer, chegar no nosso destino leva tempo e dá trabalho, mas vale a pena. Se você perseverar e se você fizer as renúncias certas, e você uma hora vai precisar de muita perseverança, se você continuar firme, vai ter um momento que vai chegar a sua oportunidade. Vai chegar a sua promoção e você vai dizer, ufa, valeu a pena. E se a gente tivesse parado no meio do caminho, quando não vinha ninguém, as poucas irmãzinhas que vinha dormia? Gente, é terrível, a pessoa está pregando, o outro está dormindo. Tem coisa pior do que isso? Tem não. Mas a gente precisou de perseverança. E se a gente tivesse desistido, tem dinheiro para comprar uma bateria? A pessoa não tem dinheiro para comprar uma bateria, minha gente. A pessoa não tem dinheiro para comprar uma cadeira. A pessoa não tem condições de chamar uma pessoa de fora. Quem desiste não chega no propósito de Deus. Agora, quem é perseverante vai viver uma vida 100%. Você quer viver 100% ou pela metade? Você quer viver 100% ou pela metade? 100%. Não desista, persevere. Vá até o fim. Faça o que for preciso. Fique igual a Davi. Está todo mundo se matando, eu estou aqui trabalhando. Está todo mundo aqui me escondendo, eu estou aqui servindo. Está todo mundo aí fazendo a festa para o profeta. Eu estou aqui no meio do mato, na caatinga. Mas eu estou servindo a Jesus, porque uma hora o profeta vai me chamar. É assim. É assim na vida da gente. Agora, se a gente quer tudo esteja perfeito, tudo esteja bem, para a gente chegar onde Deus quer nos colocar, a gente não vai chegar. A gente tem que ser feliz com o que Deus deu para a gente. É pouco? Foi Deus que me deu. Quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Faça as melhores escolhas. E talvez você pode dizer, poxa, pastora, mas eu não fiz as melhores escolhas na minha vida. Fiz várias escolhas erradas. Tem esperança para mim? Tem. Davi não fez também? Porque nós temos um Deus de amor, de graça, de favor, de misericórdia, de bondade. A gente não consegue compreender o amor de Deus, mas ele existe, é real. E sabe, o perdão restaura o padrão. Chris Valentin falou, o perdão restaura o padrão. Não é porque você fez mais escolhas que não há algo novo de Deus para a sua vida. Ah, sim. Quando há arrependimento, mudança de pensamento e mudança de atitude, Deus tem sempre algo maior para a nossa vida. Foi por causa de péssimas escolhas que saiu o arrependimento de Davi. Saiu o Salmo 51, que diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Quer viver uma vida 100%? Faça as melhores escolhas. E por fim, para parar de viver pela metade, para começar alguma coisa e não terminar, para ser uma pessoa sem palavra, sem crédito, nós precisamos entender que para a gente ser 100%, a gente não pode viver para nós mesmos. A gente não pode ser uma bolha e dizer, vou fazer tudo para mim, tudo vai girar em meu redor. Para vivermos 100%, a gente precisa preparar a próxima geração. Fala comigo, preparar a próxima geração. A Bíblia diz em 1 Crônicas 22, 11, agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme Ele disse que você faria. A Bíblia diz que Davi tinha um sonho. Ele queria construir um templo ao Senhor. Mas Davi não pôde construir esse templo e deixou o seu legado para a próxima geração. Ele deixou o seu legado para o seu filho. O que nós não conseguimos fazer hoje, a nossa próxima geração vai conseguir. O que nós não conseguimos fazer hoje, nossos filhos vão fazer. Nossos netos.
nossos sobrinhos. A próxima geração vai fazer. Sabe, Deus com certeza está muito preocupado com a próxima geração, com aquilo que continua a partir de nós. Se nós não estamos preocupados, alguma coisa de errado está na gente. Nós precisamos pensar no legado que nós estamos deixando, naquilo que a gente vai passar para as outras pessoas. É por isso que aí nós falamos de discipulado. Davi não construiu, mas seu filho construiu. Sabe, não importa se sou eu que vou fazer. O que importa é que eu vou trabalhar para alguém fazer, porque aquilo precisa ser feito. Nós precisamos preparar a próxima geração, servir a próxima geração, ensinar a próxima geração, discipular a próxima geração. Precisamos ensinar as pessoas a amar a Deus. Precisamos ensinar as pessoas a amar pessoas. Precisamos ensinar a servir o que nós estamos fazendo pela próxima geração. Você, como discipulador, o que você tem feito pelos seus discípulos? Você tem ensinado eles? Você tem mostrado qual é o melhor caminho? Você tem mostrado quais são as melhores escolhas? Você tem ensinado a amar a Deus, a amar a palavra, a obedecer os princípios do Senhor? Herança é nada mais, nada menos do que permitir que a próxima geração não comece de mãos vazias. Bill Johnson, ele disse que o teto dos pais é o piso dos filhos. O teto dos pais precisa ser o piso dos nossos filhos. Sabe, eu vivi uma experiência muito desagradável. Eu estava em uma conferência, eu ouvi um pastor, nós estávamos conversando sobre um projeto, e ele assim, com muita autoridade, muita ousadia, falou que estava esperando alguns anos para fazer algo, né, por outra pessoa. E eu fiquei olhando aquilo ali, me perguntando, meu Deus, o que ele está achando? Não porque tem que dar valor, porque tem que ser assim. Sabe, nós estamos aqui para que o nosso teto seja o piso dos outros. Tem líder que é assim, meu líder em treinamento não multiplica fácil não, porque comigo as coisas não são fáceis, com ele também não vai ser não. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para preparar a próxima geração. Sabe, eu não quero que minhas filhas tenham que passar as dificuldades e aflições que eu passei. Elas vão ter outras dificuldades e outras aflições. E eu não estou errada em construir um caminho para que elas cheguem mais rápido nas conquistas dela do que eu cheguei. Mas tem gente que tem a mentalidade do contrário. Não, passa tudo o que eu passei para dar valor. Eu posso ensinar as outras pessoas a dar valor sem ter que necessariamente passar por isso. As pessoas podem aprender. E é assim que nós precisamos fazer com as outras pessoas. Precisamos amá-las, cuidar delas. Se foi difícil para mim, para o outro vai ser fácil, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos acabar com essa síndrome de inveja. Foi difícil para mim, para todo mundo também tem que ser difícil. Não. O que eu passei, não quero que as outras pessoas passem. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero preparar outras pessoas. Eu quero ensinar a outros a servir a Deus, a amar. Sabe, não pensar na próxima geração, não pensar no legado que nós estamos vivendo, é viver uma vida pela metade. Só pensar na gente é uma vida pela metade, gente. Que vida vazia. Tem sentido uma vida dessa? Sabe, se aquilo que você faz não implica na eternidade, repense. Se aquilo que você está fazendo não tem implicações na eternidade de alguém, repense. Porque muitas vezes nós estamos fazendo só para a gente e estamos fazendo alguma coisa que nós não fomos chamados para fazer e Deus do céu está dizendo, não te falo, não mandei fazer isso. Não sei porque você está tão preocupado com isso. Nós precisamos pensar na eternidade das outras pessoas. Pensar em como nós podemos servir as outras pessoas. Em como nós podemos marcar nossa geração, mudar o mundo. Sabe, Deus não nos chamou para a vida mediana. Deus não nos chamou para a mediocridade. Essa palavra pode ser forte, mas a mediocridade é viver uma vida mediana. Deus nos chamou para viver acima da média. Deus nos chamou para fazer grandes coisas. Deus nos chamou para marcar, para ser referencial, para ir além, para fazer o que ninguém faz, para renunciar ao que ninguém está disposto. E para ir e mudar o mundo. É para isso que nós fomos chamados. A gente não chamou para... Deus não nos chamou para entrar numa rua e ninguém saber quem é a gente. Seu vizinho tem que saber quem é você. Seu vizinho tem que pensar assim, no dia que eu tiver com muito problema, eu posso correr naquele camarada ali, porque ele é um homem de Deus. Seu vizinho tem que pensar assim, no dia que eu tiver no sufoco, eu vou procurar minha vizinha, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus. Eu sei que ela é uma pessoa boa, eu sei que eu posso contar com ela.
A gente não pode ser desconhecido. Desconhecido é Satanás no inferno, que ele não dou fama nenhuma para ele. Nós sim, nós somos conhecidos na terra e nos céus. Todo mundo tem que gostar da gente, todo mundo tem que dizer assim, é homem de Deus e é mulher. Claro que vai ter alguém que não vai gostar, porque o diabo sempre entra em algumas pessoas, né? Mas a gente tem que fazer a diferença. Para viver 100%, a gente tem que viver acima da média. A gente tem que ser sonho grande. Vamos quebrar com essa mentalidade pequena. Deus não criou filho para ser pequeno. Criou? Deus criou algum filho para ser pequeno? Deus criou você para ser grande. Sonhe grande. Ah, não, só vou querer isso porque eu acho que só isso está bom. Não, queira mais, sonhe mais. Tenha mais sonhos, mais vontades, mais desejos. Você não é um sonhador, você é um realizador. Porque Deus vai te usar para realizar. Queira mais, faça mais, sonhe mais. Viva com intensidade, viva com alegria. As coisas não estão fáceis. Glória a Deus, aleluia. Ontem eu fui fazer feira, saí tarde do supermercado. Né? Já cheguei, eu digo, meu Deus, me arranja, faz com aquele atacadão, não tenha muita gente. Né? A gente já vai orando. Que é uma peleja empurrar aqueles carrinhos. Cadê meu filho que sempre empurra o carrinho para mim? Ele sempre me ajuda quando eu vou no atacadão. Acho que ele não está aqui, não. É líder de célula. Sempre ele trabalha lá, ele, pastor, eu digo, aleluia, glória a Deus, me ajuda aqui, meu filho. Pensa numa pessoa pequena, minha gente, empurrando aquele carrinho duro, que parece que a gente puxa para a direita e ele vai para a esquerda. Não é? É terrível aquilo. Você quer botar 5 quilos de feijão? Você diz, vou botar 5 não, porque vai ficar muito pesado, vou botar 2. Aí eu estava voltando, botei a compra no carro, entrei no carro, fui dirigindo, voltei para casa. E eu olhei para cima e disse, Deus, eu só quero te agradecer agora, porque eu tenho comida para levar para minha casa. Tem gente que está esperando ter caviar na feira para dizer muito obrigada. Tem gente que está esperando comprar o que tem de melhor e ter dinheiro sobrando para dizer obrigada, ou para viver 100%. Quando você comprou arroz e feijão e tem gente que está debaixo da ponte, não tem arroz e feijão para comer. Não vamos esperar isso para a gente viver uma vida 100%. Viva uma vida 100%, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Invista nas pessoas, ame, se relacione, acredite. Não viva pela metade. Aproveite cada oportunidade, cada chance que Deus coloca na sua vida. Seja intenso. Quando a oportunidade vier, agarre ela e diga, agora é minha chance, agora é minha vez, agora é minha hora. Me preparei esse tempo todo para isso. E Deus vai te honrar. Fique em pé no seu lugar.